Eu queria, nesse momento, antes de convidar a doutora Silvia Brandalize, fazer um breve relato aqui da palestra que ela vai proferir para nós. Doutora Silvia Brandalize é oncologista e presidente do Centro Infantil Boldrini. Ela vai falar sobre o tema importação do medicamento asparaginase, utilizado no tratamento da leucemia lindoide aguda. Esse medicamento era importado de laboratórios alemães e americanos. No início do ano, o Ministério da Saúde passou a importar a droga do governo chinês. Segundo a especialista, teste encomendado pelo Centro Boldrini, referência na América Latina no combate ao câncer infantil, apresentou resultados preocupantes para os pacientes. O laudo apontou que 40% do produto está contaminado por proteínas, o que, segundo especialistas, não garante a eficiência do remédio. A doutora Silvia Brandalize terá 15 minutos para a explanação. Após a fala dela, nós teremos a fala do José Ramalho e, na sequência, abriremos para as perguntas. Com vocês, a doutora Silvia Brandalize. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e quero me apresentar, primeiro, como uma pessoa pouco criativa, um marido na vida, um emprego na vida, professora de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, em tempo integral durante 43 anos. E pude ter a oportunidade de ter uma paixão na vida, que é a pediatria. Dentro desse aspecto, eu pude vivenciar como pediatra a leucemia da criança, que é o primeiro câncer mais comum da criança. 40% dos cânceres da criança são a leucemia, onde pudemos vivenciar, em 1980, menos de 2% de chances de cura da criança. Através de estudos e que foram conduzidos pela Unicamp, conseguimos chegar na data de hoje de 80% de cura para esses pacientes. Desejo ainda viver o suficiente para chegar nos 100% de cura. Esse ponto, eu acho que é importante, porque mostra que dentro de uma visão de medicina baseada em evidência, medicina baseada em estudos, a gente monitora os resultados dos tratamentos efetivados. A leucemia aparece em 4.000 casos novos por ano no Brasil. Ou seja, ao redor de 400 crianças por mês terão um diagnóstico de leucemia. E o importante é que o tratamento inicial, a primeira grande batalha, se faz nas primeiras 2 semanas, onde a gente tem que matar com todas as células malignas. Não mais do que 4 semanas para eliminar todas as células cancerosas. No sucesso nessa batalha, a gente consegue 80% a 90% de sobrevida. Mas se nessa batalha decisiva eu baixar essa chance para 40%, 50%, a criança a médio prazo é 1 ano, ela vai ter a volta da doença e a definição da morte em mais de 90% dos casos. Essa batalha inicial é feita com 4 remédios. Um deles, que a gente usa, é a asparaginase. Esse produto, que é comprado pelo governo federal, ele, agora no mês de março, avisa que vai usar esse outro que é produzido na China. Daqui, Alemanha, Japão, daqui na China. A primeira pergunta que qualquer médico faz é: isso aqui é seguro ou não? É eficaz ou não? E foi numa pergunta assim simples que nós vimos o governo com dificuldade em responder. Fala, não, tem bastante estudos, mostra 1 ou 2 para nós podemos ler. Não mostrou. Ah, mas vários países usam. Quais países? Porque nós vamos averiguar como é que estão conduzindo nesses países. 2 países citados. Peru não usa. O Ministério do Peru falou não usa. Índia não usa. Índia usa da própria Índia ou do Japão. Uruguai não usa. China não usa. E daí nós falamos assim, mas como que nós vamos usar aqui no Brasil? Tem que nem na China usa. Porque esse produto chinês, ele só é registrado na China em cima de estudos em animais de experimentação.
camundongos. E aí fica uma pergunta simples. Como que um produto que está registrado em camundongo, que não é comercializado na China, nós vamos usar em crianças brasileiras? Essa simples pergunta criou uma consternação no Ministério da Saúde. Diante dessa reação bizarra, o Centro Infantil Boldrini mandou fazer exame na LNBio, aqui em Campinas, um laboratório brilhante. O LNBio, que é vinculado ao governo federal através da Secretaria do Ministério da Ciência e Tecnologia, o LNBio mostra, num laudo de 9 páginas, de 10 tabelas, nome, sobrenome, endereço, telefone, de todos os contaminantes. E proteínas contaminantes, no total, chega a quase 400. Esse laudo veio assinado por 3 pesquisadores. Surpreendentemente, no mesmo dia, o Ministério da Saúde encomenda para o LNBio fazer um laudo, assim, uma cartinha, para dizer que não é bem assim. E essa cartinha, que não é bem assim, assinada pelo diretor da LNBio, Dr. Kleber, ele diz assim, o LNBio não assegura a origem desse produto, quer dizer, ele não assegura que veio de Pequim, e não assegura a integridade física dos frascos. É um frasco de vidro e lacrado. Qualquer pessoa sabe que não se pode injetar nada num frasco de vidro. E se eu tirei o lacre, todo mundo vê. Essa frase, ardilosamente colocada pelos dirigentes lá do LNBio, advogados, etc., diz assim, a gente não atesta a qualidade, a integridade dos frascos, vírgula, entregues pelo Centro Infantil Boldrini. Ou seja, essa frase maledicente colocada, o ministro da Saúde repete toda vez que a integridade dos frascos não estão asseguradas. Eu trouxe todo o documento que eu vou deixar aqui para o parlamento, analisar a integridade dos documentos, ver a beleza do laudo do LNBio, espanta ver uma cartinha da mesma data dizendo assim, não é bem assim, porque o frasco a gente não sabe se está íntegro. Quando nós vimos que existe uma interferência direta do Ministério da Saúde para o LNBio, para não falar nada, para desdizer o que havia escrito, nós mandamos examinar os 2 frascos lá nos Estados Unidos, em Ann Arbor, num laboratório chamado Bioworks, especialista nessas análises. Pagamos em dólar, o teste foi feito, e eu trago aqui também para o parlamento, para poder ler, que mostra que o resultado que vem de lá dos Estados Unidos mostra que, numa imagem de pizza, a metade é o medicamento e a outra metade é lixo, com todas as impurezas devidamente diagnosticadas, etc. O argumento do ministro é que o laboratório lá dos Estados Unidos não é credenciado na Anvisa e, portanto, não é para servir. Que vai fazer, então, na Fiocruz. Mas também eu soube de um médico que foi dar, Dr. Alfredo Guarischi, que foi dar uma conferência na Fiocruz antes dessas amostras chegarem para exame, que a Fiocruz tinha sido explicitamente informada para fechar a boca e não falar nada mal dessa chinesa. Não é surpresa que chega o laudo da Fiocruz, que também eu deixo para vocês analisarem. A Fiocruz diz assim, escreve, aqui nesse frasquinho tem matéria compatível com a asparaginase. Quem é de laboratório, quem é de ciências, não fala compatível, diz é ou não é. Mas ele diz, é compatível. Entretanto, tem várias outras proteínas, moléculas, com peso molecular para mais ou para menos, e que eu não consigo saber o que são. Um químico não fala isso. Eu não consigo saber o que são e nem consigo quantificar o que são. E embaixo escreve assim, comentário.
eu não consigo saber o que é, porque eu não tenho manual da Anvisa. Fala, meu senhor, como pode? Aí vem espectrometria de massa desse frasquinho. Tem vários íons. Tem uns íons que parece que é compatível com a asparaginase, mas tem outros íons com maiores e íons menores, e que eu não consigo saber o que são, porque eu não tenho um manual da Anvisa. É uma coisa que a gente fala, nem aluno de graduação do 2º ano fala tanta bobagem. E é em cima dessas bobagens que o Ministério, o ministro, no dia 19 de maio, faz um pronunciamento na Câmara dos Deputados em Brasília e diz assim, escreve isso, que eu também trouxe para aqui para a mesa, analisar o que o senhor ministro fala. Ele diz assim, considerando que esse produto alemão não tem nenhum estudo sobre ele, e nós demos para o senhor ministro um caderno com todas as publicações desse produto alemão, consolidada no mundo inteiro. E ele diz assim, e com base no resultado da Fiocruz, satisfatório, ele erra a hora que ele põe satisfatório entre aspas, né? Ele ameaça a própria palavra que ele usa, satisfatório entre aspas. E o Ministério da Saúde atestou, escrito, que esse remédio chinês é efetivo para combater o câncer, está escrito. O mocinho não sabe que leucemia é uma coisa, o câncer geral é outra. Mas é de uma imperícia alucinante a hora que escreve que isso aqui é para o câncer. Mesmo sabendo, nos autos do processo, que o laboratório chinês põe assim, isso aqui foi feito só em animal, ponto. Então, eu considero uma imperícia da pior qualidade, uma falta do princípio de precaução em relação à vida de centenas de crianças. E nesses 3 meses, lamento dizer que 1.200 crianças já receberam esse remédio na veia. E tem adultos que também têm leucemia ou linfoma, daqui da região, da Unicamp, de onde for, que recebe um medicamento sem nenhuma evidência de eficácia. Na realidade, eu gostaria que o Batman ou o super-homem, viesse aqui e resolvesse o assunto. Porque é um caso calamitoso. São pessoas que estão recebendo um produto que lá na China só tem provado em camundongo. E mais nada. Então, eu acho que é uma coisa séria. Nós, do Boldrini, resolvemos fazer a importação com pessoa física, porque, por incrível que pareça, a pessoa jurídica é proibida de importar um remédio. Com pessoa física, eu vi o anacronismo da burocracia, onde uns pais, para entenderem o que tem que fazer, registro em cartório, pega a firma reconhecida não sei aonde, assina a procuração, demora 3 semanas até entender o que tem que fazer. E mesmo pagando, assim, no próprio Baga, lá, R$200 mil para comprar as paraginase, demora assim um mês e meio para chegar, para liberar, etc. Infelizmente, tivemos que pedir perdão para umas crianças e atrasar umas 2, 3 semanas até usar o produto que a gente conhece. E depois, brigando muito, por incrível que pareça, tivemos que brigar para conseguir autorização para importar aquilo que a gente confia. Essa liberação foi dada, pagamos lá, compramos 500 frascos, que dá para 3 meses. A liberação é um processo demorado, porque a Anvisa diz que ela preocupa muito com a saúde da pessoa. E talvez hoje à tarde, agora, vai chegar, não sei. Porque cada vez é um selo, cada vez é uma assinatura, cada vez é um papelzinho, etc. Eu acho que o anacronismo que nós vivemos, por parafernália de procuradoria, de portarias, etc., é uma coisa absurda. Mas eu fiquei mais impressionada. Eu tinha ouvido falar que portaria se vende, portaria paga um preço para ter portaria aprovada. Para mim é uma alucinação isso. Mas agora, no mês de abril, o senhor ministro abre uma consulta pública para retirar a lei atual,
que diz que precisa, para um medicamento e produto biológico, ter o certificado que funciona. E não é que na consulta pública, agora, número 327, de 7 de abril de 2017, vai expirar o prazo agora, dia 16 de junho, da próxima semana, ele retira simplesmente uma frase lapidar, que é assim: não precisa para remédio ter certificado que funciona. Basta ter o registro no país de origem. Mesmo que esse registro seja em animal, basta. Mas se não tiver registro, serve saber se lá naquele país, pensa Tanzânia, é comercializado lá. A gente não precisa ir mais longe até Tanzânia para ver que um produto comercializado precisa passar por uma fiscalização. O exemplo é a pílula do câncer. Era um produto que não tinha registro, estava sendo comercializado, e só depois é que se foi fazer estudo clínico e que mostra ineficácia em todo tipo de câncer. Mas o mais absurdo é um produto, a pílula do câncer, se não serve para câncer, a Anvisa fala assim: então vamos pôr assim como suplemento alimentar. É subestimar a capacidade de raciocínio brasileiro. É um traje à nossa dignidade. Eu finalizo, terminando o meu tempo, eu me sinto indignada como brasileira, indignada como médica, de ver esse absurdo, mas mais indignada não é com essa malandragem que está invadindo o Brasil, é a omissão de todos nós. Um secretário municipal de saúde, um secretário estadual de saúde, aquele que defende a saúde do cidadão, nem vou falar do ponto de vista federal, é um indivíduo que não pode se calar. Ele não pode ficar omisso. E aí eu incluo a classe médica. Por quê? Porque a gente ouve: eu vou proteger o meu emprego, eu quero proteger a minha dotação do governo federal. E a hora que a gente vê hospitais grandes, eu não vou comprometer a minha verba federal por 20 crianças de leucemia, pela vida de 20 crianças. Então, eu acho que a nossa omissão é o nosso mal maior. O nosso silêncio vai corroborar para a morte de várias crianças. Porque esse produto daqui, ninguém sabe se ele funciona. O princípio da precaução exige que a gente tenha um estudo feito no país de origem. E o que é mais importante, não é usando na criança brasileira, pondo na veia dela, e ficar com a notivisa, que ninguém sabe que existe a notivisa da população geral. Nenhum indivíduo vai falar que teve diarreia ou teve febre, e isso vai significar eficácia. Eficácia é matar a célula maligna, não tem outra coisa. Então, eu considero maledicente, enganoso, dizer que vai fazer uma farmacovigilância, entre aspas, porque não vai avaliar nada, né? É preocupante, e eu acho que os secretários municipais de saúde, as pessoas de direito da criança e do adolescente, do direito do cidadão, deviam, de uma maneira aguda, resolver isso. E gostaria muito que, na figura do Batman, fosse lá para Brasília e falava: chega de uma coisa como essa, pelo amor de Deus, pega um avião da FAB e compra aqui na Argentina e no Chile e traz o remédio para o Brasil. Obrigada. Houve uma pequena alteração. Abriremos agora para perguntas referentes à explanação da doutora Silvia Brandalize. Solicitamos que as perguntas sejam breves e os interessados ergam o braço para que a gente possa colher a pergunta. Para que a gente possa colher a pergunta, se tiver alguma.
Senhor presidente, quero só uma questão de ordem. Antes das perguntas, eu acredito que a gente conversou um pouquinho, né, doutora? Às vezes a gente se decepciona com a burocracia, mas eu acho que uma ação concreta do parlamento é uma moção de repúdio em conjunto para essa ação infundada e maledicente, como a senhora disse. Então, é a sugestão. Agradecer a fala do vereador Sandro Rebeca. A intenção realmente era essa, solicitar aqui aos vereadores presentes, conversando com o Nil, que seja feita uma moção em cada cidade, essas moções sejam encaminhadas para o parlamento, e o parlamento faz uma moção do parlamento, encaminhando junto com as moções das câmaras das cidades que compõem a região metropolitana de Campinas. Quebramos um pouco o protocolo, já tínhamos conversado lá em Americana, nós gostaríamos que as nossas reuniões terminassem ao meio-dia, mas eu estou vendo que é meio difícil, até porque os assuntos que estão sendo abordados são de extrema importância. Então, nós vamos abrir agora 10 minutos de perguntas e respostas para a doutora Silvia, e, na sequência, o José Ramalho fala sobre a questão do trânsito. Antes da próxima pergunta, tem 2 interessados. Gostaríamos de agradecer a presença do senhor Gilberto Lorenzon, secretário municipal de Educação daqui de Vinhedo. Próxima pergunta, a Ana Lúcia pode acompanhar com o microfone, senão o vereador Paulinho Palmeira pode fazer. Bom dia, meu nome é Anderson. Eu só queria entender aí, nesse contexto, o papel do Conselho de Saúde, seja nacional, estadual e municipal. Olha, eu desconheço... Tem que estar ligado. Eu desconheço qualquer pronunciamento do Conselho de Saúde de Campinas e da região. Bom dia, eu sou o vereador João Leno, de Hortolândia. Nós já até fizemos um documento, uma moção lá, doutora. Queria parabenizá-la, a todos aí da mesa e a senhora especialmente, e dizer qual que foi a postura do Conselho de Medicina do país e se tem prazos para isso ser revertido, como é que é a postura do governo federal nesse momento. A posição do Conselho de Medicina e do governo. Muito obrigado. O Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira fizeram um pronunciamento por escrito e encaminharam também para o Ministério se pronunciar. O fato é que o câncer não pode esperar. O câncer precisa ser tratado imediato, então não tem o prazo regimentar de 60 dias para nada. O Conselho Federal se pronunciou por escrito, a AMB, a Associação Médica Brasileira, e agora a Associação Paulista de Medicina, na semana que vem. Mas eu vejo de importância, mas, ao mesmo tempo, de ouvido surdo do Ministério da Saúde em aceitar e analisar esse pronunciamento. Vereador Paulinho Palmeira, depois o vereador Vanderlei Soares também pediu a palavra. Bom, rapidamente cumprimentar o parlamento pela iniciativa de colocar esse tema, né, para que nós possamos levar às nossas comunidades aí esse tema abordado de forma aberta e ampla, porque temos, é obrigação nossa, né, como agentes públicos aqui, cuidar da saúde, quem dirá não só da população, como de nossas crianças. Mas é uma pergunta, doutora Silvia, acho que a senhora explanou muito bem, e de uma forma muito clara e ampla, mas a senhora disse que conseguiu importar aí alguns frascos que espero que chegue. Eu só queria saber, isso foi bondade da Anvisa, do Ministério, ou foi alguma outra ação? Ou teve interferência do Judiciário, por exemplo, alguma coisa? Porque precisamos saber, porque parece que eles foram bonzinhos, né? É essa a questão que eu faço. Eu acho, realmente eu deixei de falar que a primeira compra foi em pessoa física, no meu nome, porque as mães não têm condição e não podem fazer nada. Depois nós entramos com pedido pelo Boldrini, aí vimos toda a dificuldade. E nesse pedido que nós resolvemos pelo Boldrini, nós tivemos a intenção com o nosso jurídico de entrar com uma ação para o Ministério, comprar para toda criança brasileira. Porque, na realidade, é muito egoísta você olhar só para a sua própria casa. Aí nós entramos com uma ação para obrigar o governo federal a comprar os remédios eficazes para todas as crianças brasileiras.
E aí, na Justiça Federal, foi dada uma liminar a favor do Boldrini, só que eles restringiram, o juiz restringiu que a ação fosse só para compra pelo Ministério para o Boldrini, equivalente a 150 frascos mês. Eu me sinto muito desconfortável estar com 150 frascos mês, sabendo que uma criança lá de Roraima, lá da Recife, está tomando esse remédio na veia. Mas o parecer da liminar é obrigando o governo federal a comprar 150 frascos mês para o Boldrini. Mas o ministro já se pronunciou que ele vai derrubar esse parecer. Aí nós estamos esperando o que vai acontecer. Mas já intimamos agora o Ministério entregar na nossa porta, no dia 1º de setembro, 150 frascos desse remédio. E por que escolhemos o mesmo? Porque a burocracia para importação são 400 páginas da empresa. Então, nós aproveitamos um processo que já estava pronto no Ministério da Saúde com esse, para poder importar. Então, por força de lei, se ele não derrubar esse parecer, 1º de setembro, nós devemos receber 150 frascos desse. Vereador Vanderlei. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, doutora Silvia. Tenho acompanhado as suas entrevistas na CBN, no Fantástico, e mesmo assim fico admirado de não caminhar o processo. Existiria uma maneira de acionar o Ministério Público Federal, e queria aqui convocar os vereadores, vereadoras, a acionarem seus deputados, aqueles que a gente tem mais afinidade, para que, junto no Congresso, a gente levante essa questão, já que o ministro teve o direito da palavra lá, vamos ver se a doutora Silvia também possa ter o direito da palavra lá no Congresso. Tá bom? Você sabe que eu acho que o Ministério Público talvez seja aquele indivíduo de uma figura assim, meio heróica, que faz uma intervenção sobre um princípio da cautela. Não precisa julgar nada. O Ministério Público, ele devia agir no sentido, por cautela. Eu não posso pôr na veia de uma criança uma coisa que eu não sei se funciona. Não tem muita discussão, e eu acho que é importante isso. E o que eu digo, o câncer não espera. Quanto mais tempo passa, mais crianças vão ter. São 400 por mês. E vão ser 400 vidas por mês. Então, eu agradeço esse conclamar que você colocou, e eu acho que é uma tarefa de todos nós. E vocês, do Parlamento, têm todo o conhecimento no sentido de agilizar esses procedimentos. Todavia, cada cidade deve se posicionar pelo doente que está lá. Embora eu acho que é confortável, Vinhedo, Sumaré, etc., sabe que se manda para o Boldrini, a gente vai dar o de verdade, tá certo? Mas eu acho que conclamar em nome de todas as crianças brasileiras, criança, eu falo de 0 a 19 anos, que tiveram infortúnio de ter uma doença catastrófica chamada leucemia ou linfoma. Vereador Elvis. Bom dia a todos. Eu sou o vereador Elvis de Nova Odessa. Gostaria de cumprimentar a todos, parabenizar a doutora Silvia pela bela explanação que a senhora fez aqui agora. Pelo que eu entendi, doutora, porque quando se trata de medicamento genérico, se existe o teste de bioequivalência para poder vendê-lo e tudo mais. Nesse caso, não existiu, só existiu uma comparação e disseram que havia uma substância compatível, foi isso? Não houve comparação com nada. Não. O Ministério da Saúde aprovou, nos autos do processo, um remédio que na China foi usado em animal, daí ele pula e resolve comprar. Então, um absurdo maior ainda, não houve Maior, nenhum teste, nada. né? Ele não pode atestar desconhecimento que está nos autos do processo. E o pior,
O governo tinha comprado, em dezembro de 2016, dezembro, tinha feito uma PEC para importação de 77 mil frascos deste alemão. Frascos para ser utilizado pelo período de 3 anos aqui no Brasil. Essa PEC foi cancelada, só faltava a publicação em Diário Oficial. A verba já estava alocada, estava tudo certo, assinado pelo ministro. Essa PEC foi cancelada em dezembro de 2016, para poucos dias depois, um indivíduo, sem obedecer o regimento de que para você inutilizar uma PEC tem que ter toda uma fundamentação, ele não fundamenta e ele resolve importar da China dentro disso. Então, é uma irregularidade administrativa brutal. É uma irregularidade do ponto de vista de você não observar a própria RDC da Anvisa. A RDC número 8 da Anvisa diz no artigo 3, a linha 3, diz assim, é obrigado a ter a comprovação da eficácia e segurança do produto. A própria Anvisa, o próprio Ministério, diz respeito ao que está escrito e pega isso. Mas o pior, eu acho que é macabro, ele agora propor que tire essa frase, que está dando muito problema essa frase, de garantir a eficácia de um produto. Obrigado, doutor. Encerradas as perguntas, nós estamos percebendo, já havia falado da importância dos assuntos que nós temos trazido para esse parlamento, e que 15 minutos foi um tempo curtíssimo para debater esse assunto. A doutora me passou aqui todos os documentos, mas é importante que haja o envolvimento dos vereadores. Eu costumo falar isso lá na Câmara, lá de Indaiatuba. Muitas vezes nós criamos leis que elas ficam no papel. E aí criou, depois a gente apresenta durante a nossa campanha, eu fiz a lei tal, e o que essa lei funcionou, aconteceu? O assunto aqui discutido, muito importante. Eu gostaria de contar com o envolvimento dos vereadores para a gente pudesse retomar essa discussão, não talvez uma reunião do parlamento, mas uma discussão interna nossa. Nós temos um grupo de WhatsApp em que o Nil colocou os presidentes. Eu gostaria depois que os vereadores interessados nesse assunto passem o telefone, nós podemos criar um grupo para discussão e que a gente possa encaminhar ao governo federal, aos deputados, ao Ministério Público, algumas ações que realmente venham a gerar resultados. Nós sabemos hoje a importância que o Centro Boldrini representa para as nossas cidades, a região onde praticamente todas as crianças acabam se tratando, e a doutora está numa luta assim nobre, mas eu tenho certeza que ela precisa de ajuda. Sozinha ou com as pessoas que ela tem, ela talvez não consiga atingir os objetivos, mas que nós possamos realmente contribuir com essa luta da doutora Silvia Brandalize, a qual eu agradeço aqui pela participação, agradeço pela brilhante colocação que foi feita aqui, mas peço aos vereadores que realmente se envolvam nessa causa, para que a gente possa realmente buscar aquilo que é de bom para as nossas crianças, que tanto pode ser de Vinhedo, Indaiatuba, Cabriúva, de todas as cidades da nossa região do Brasil, porque esse medicamento não está sendo usado só nas crianças que tratam no Boldrini, é do país inteiro. Então, obrigado, doutora, que nós possamos juntos buscar as soluções para essa questão.